Cristo, a transformação. No Evangelho de Cristo, a novidade de vida. João capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus, quando contou a parábola do bom pastor, ele disse: eu vim para dar vida, e vida com abundância. O ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida com abundância. Satanás tinha atingido a vida daquela mulher. Há 18 anos ela andava curvada e não podia de maneira alguma, diz a Bíblia Sagrada, se endireitar. Irmãos, uma coisa é certa nesta noite: se nós formos nos transportar até a pele daquela mulher, que dificuldade, que desgraça tinha atingido a sua vida. Há 18 anos a sua vida ela foi mudada em gênero, número e grau. Aleluia, louvado seja Deus. Imagine você nesta noite, há 18 anos você andar com a sua coluna encurvada e de maneira alguma poder se endireitar, ter a sua coluna ereta, olhar para o céu, olhar para a sua fronte. Acontece diante disso, pense conosco nesta noite, como aquela mulher fazia para fazer tudo aquilo que nós fazemos, como ela fazia para fazer tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Quem sabe ela pensou consigo: eu vou morrer com essa enfermidade, eu vou morrer com essa desgraça, eu vou sofrer até o último dia da minha vida com essa tribulação. Satanás tinha feito aquela mulher cativa, Satanás tinha conseguido aprisionar a vida daquela mulher. Mas a Bíblia Sagrada, o texto continua dizendo: quem estava naquele culto, quem estava naquela sinagoga, não era um ser humano comum. Quem estava ensinando naquela noite não era um mero mortal que nasce, cresce, suja o nome no SPC Serasa e depois morre. Não, quem estava naquela noite ou naquele dia pregando era uma figura diferente. A Bíblia diz que Jesus, ele ensinava, ele pregava. A Bíblia diz que a sua fama, ela percorria por toda a Galileia, Judeia, toda a comarca. Quem estava naquele culto naquela noite era uma personagem formosa, era um homem diferente, o qual a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo, porque Deus era com ele. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, ele disse que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo, aleluia, o nosso Deus, ele foi enviado para isso. A sua vida foi uma vida terrena, no seu ministério terreno, travado, umas lutas reídas contra o império das trevas. A Bíblia diz que ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Diz a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 4 e Isaías 61, aleluia, que certa feita ele entra ainda na sinagoga. Foi dado um livro, o rolo do profeta Isaías, e ele achou o lugar que estava escrito em Isaías 61 e no versículo 1, conforme o relato de Lucas capítulo 4, o qual ele disse que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, diz a Bíblia, libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade os presos. A Bíblia diz que enquanto aquele culto acontecia, aquela mulher estava naquele culto. Quem sabe ela pensou consigo dizendo: é mais um culto, o ritual vai ser o mesmo, o culto, o estilo do culto vai ser o mesmo, os louvores vai ser o mesmo, quem sabe a pregação vai ser a mesma. Mas a Bíblia diz que Jesus estava ensinando, e na medida que o Senhor Jesus ele ensinava, a Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher, chamou a si, ele disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Quem sabe aquela mulher
uma surpresa grande lhe aguardava. Mal sabia ela que naquele dia o milagre ia bater a porta da sua casa. Eu já sinto a presença de Deus nesta noite, de uma empolgação, de já começar a profetizar e falar para você. O problema daquela mulher era um problema de ordem espiritual. Acredito piamente nesta noite que aquele problema, quem sabe por dedução e por inferência, acreditamos que aquele problema também tem trazido uma certa peleja, uma certa desgraça, uma certa luta, uma certa tristeza, quem sabe para os seus familiares, quem sabe para aqueles que a cercavam. A sua vida estava prestes a ter uma grande mudança, porque aquele dia foi o dia do milagre que iria acontecer na vida dela. Repetindo nesta noite, quem estava naquele culto pregando era uma figura diferente, era uma figura que a Bíblia diz que a sua fama percorria por toda a Síria. Aleluia! E diz a Bíblia que Jesus viu aquela mulher, a chamou a si e lhe disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. A semelhança daquela mulher, quem sabe você entrou aqui com uma tribulação na família. Haja vista, este culto é o culto da família, é o culto denominado o culto da família. Ora, quem sabe você entrou aqui nesta noite arrastado, você entrou aqui nesta noite só o pó, só pela misericórdia de Deus. A semelhança daquela mulher, eu não sei qual ordem, qual característica, qual aspecto é o teu problema nesta noite, mas eu quero falar nesta noite com toda a convicção, em dizer que diz a Bíblia Sagrada, em Isaías capítulo 55, que a sua palavra, ela não volta vazia, sem antes fazer e cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Quem sabe você entrou aqui, não sei o teu vale, não sei a tua tribulação, não sei aquilo que tem afligido a tua alma. Você já fez a sua parte, entrou aqui nesta noite, como aquela mulher entrou naquela sinagoga. Mas a Bíblia diz que enquanto acontecia aquele culto, Jesus a viu, a chamou e lhe disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. O primeiro passo do seu milagre nesta noite é você se fazer presente, porque uma coisa eu aprendi: Deus não fala com quem está ausente. Aleluia! Jesus viu aquela mulher, Jesus era conhecedor dos pensamentos daquela mulher, de todos